E aí, galera, tudo tranquilos? Do nada, episódio 79. Ahm, Bom, antes de mais nada, quero agradecer a galera aí que anda acompanhando a gente. Eu vou, a pedidos do meu sócio, eu vou poupá-los da exposição por uma questão de respeito e de privacidade, mas, bom, fica um abraço aí. Obrigado por acompanhar a gente. Manda aí mensagem pra gente. Que pedido do sócio? Não foi pedido, foi a minha Foi uma opinião. exigência. Não, não. Não, 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 não. Faça a sua. Faça a sua. Eu falei que eu não. Ah, não, Aquela não, vez eu então. comentei que eu não faria. Agora assuma a Óbvio, sua né? própria Óbvio, responsabilidade. tô tirando onda, tô tirando Sim, onda. sim. Mas é isso. A gente falou. Isso faz parte do erro, certo? Uhum, Isso que eu uhum. acabei de dizer. Isso faz parte do A erro. gente é um erro, mano. É isso. A gente é um erro. A Dói, né? gente, a gente é Dói. um erro. A gente é um erro. A gente é um erro humano ou a gente é um erro, vírgula, mano? Mano, boa. Ó, já tem o título aí, talvez. Mas a gente é um erro, né, cara? Dói ouvir isso, né? Porque as pessoas falam, Depende, não, brother. não, Depende, não depende, dói, depende. então que bom. Então, vamos tentar outra técnica para Não, doer. não, não. Aqueles caras, não vamos então procurar outra técnica para doer. Mas, porque a gente sempre quer falar, não, você não é errado, você é certo, você é bom e tudo. E a gente é um erro, tá ligado? Agora, cara, isso que você tá falando é muito importante, porque, olha só, o erro pode ser, sim, algo que dói, mas acredito que quando o erro passa a doer é porque você saiu do seu nível natural. Por que que eu falo natural? Porque, cara, quando você é criança, você não tem medo de errar, né? Quando você tá nessa... é como se a gente chegasse num nível... É como se a gente alcançasse um nível errado da vida. Porque por que que você se sente magoadinho, magoadinha quando alguém aponta um erro seu, se você realmente está errado? Uhum. Agora, quando eu falo, óbvio, quando eu estou falando de errado, eu não estou falando de, você falou uma palavra errada, você digitou uma palavra errada, tipo, isso ainda é muito raso. Eu Aham. tô, eu tô falando de erros não sei, de atitudes criacionais. Quando eu falo de atitudes Ah. criacionais, de coisas que trazem consequências, né? Ah, assim, a questão de uma pessoa apontar um erro pra você não quer dizer quase nada, mano. Porque também isso tá a percepção da pessoa. O que vai apontar pra você é a realidade, vai te apontar. Pode ser que seja através de uma pessoa, mas uma pessoa tá falando que tá errado, isso não pode não querer dizer muito. Muitas vezes, quando alguém criou alguma coisa interessante, todas as pessoas estavam dizendo que ela estava errada. Então a questão é que vai doer em você porque você vai sentir que não é só a pessoa tá dizendo, né? Às vezes as pessoas podem estar até dizendo que você tá certo, mas você sente que tem alguma coisa errada. E isso pode doer, assim, o erro seria que você imaginou uma coisa, você criou uma percepção, e daí essa percepção não tá batendo com a realidade. Uhum. Então, e daí como você não consegue explicar essa diferença. Então, essa diferença tá te mostrando esse erro, assim. Então, na maioria das vezes, a gente tem vamos dizer, uma margem tolerável entre essa diferença do que eu percebo e da realidade que não me causa incômodo. Mas Uhum. eu tô com um elástico aqui na mão, no episódio passado eu arrebentei ele. Então tem um momento que o elástico ele arrebenta. Sim, Então, sim, sim. então é realmente assim, é como se a realidade tivesse, ela foi forte demais para mostrando de uma forma assim Então, muito contundente que você tem essa ilusão dessa percepção. Então, assim, da forma como eu tô falando, não tem nada de errado com o erro. Então, uhum. é como se ele fosse uma ferramenta. A gente está construindo através disso, assim, vamos dizer. Se perfeito é só aquilo que não existe, qualquer tipo de existência vai ser um desvio dessa perfeição. Então é como se essa perfeição fosse o zero. Então a gente nunca vai ser esse zero. Mas a gente está sempre meio que tentando se relacionar com ele. Então a gente está sempre tentando criar essa perfeição que é impossível de alcançar. Hum. Então, Você falou de. Desculpa, mas você quer concluir? não, vai, eu já perdi o fio. É, o, os erros, sim, são. Você falou no episódio anterior,
né, dessa coisa de ser meramente comunicativo. Entre aspas, total, que eu depois eu vi que Que era um grande erro de comunicação. Que eu, se você me der a chance. Eu... Não, eu não vou deixar Tá, então vai, fala. em você esse erro. Não, mas Não, mas é eu legal, vou, por eu exemplo, vou ó, abrir, eu vou esse abrir é um uma. erro. Vai, você não perde o ponto que você tá aí, tá? Certo. Por exemplo, mas Anota que isso é uma oportunidade boa. Então, na hora que eu falei, eu vi, nossa, é um erro. Daí eu já joguei aquelas aspas. Daí eu vi que as aspas não cobriam o que eu tava percebendo, assim. Não Porque consertava o erro. a questão é, quando eu falo meramente comunicativa, depende como a gente vê comunicação. Se a gente vê a nossa realidade como uma grande comunicação, tudo bem. O meramente comunicativa. O que quer dizer meramente comunicativa daí, né? Porque se tudo é uma comunicação, e você fala que é meramente comunicativo, tipo, mas tudo é comunicação, então pronto, é isso que eu queria dizer. E Não, aí, não quando você aclara que escurece. Ué. os erros. E eu vou falar sobre isso também, tá? Sobre essa Tá, vai. necessidade que você falou, que tem a ver. Tá tudo ligado, tem tudo a ver. Os erros, né, são abordagens que às vezes, sim, a gente adota elas como meramente comunicativas, mas elas são extremamente direcionadoras, né? Você, você se per... Às vezes você não se permite ao erro e você não consegue sair do lugar. A partir do momento que você se permite ao erro, você começa a ver outras coisas que o erro guardava para te dar, para sair daquele buraco, para sair daquela situação, para sair daquele relacionamento, para sair daquela, sei lá, daquele lugar, seja no que for. Agora, por que que a gente tem a necessidade de reduzir o erro? Qual é a necessidade de reduzir o erro? Essa é uma pergunta boa. Eu acredito. Bom, eu tenho uma opinião, mas eu não sei se dá para tu abrires alguma coisa a partir daqui agora. Por que que você acha que a gente tem essa necessidade de reduzir o erro? Não é só uma questão de vergonha. É, Como assim? Como seres humanos, a gente está configurado, a gente tem uma noção muito forte de uma lógica de sobrevivência. Então, por exemplo, o erro ele vai surgir como uma indicação de que alguma coisa, por exemplo, está colocando a gente em risco. Então, a gente vai depois transpor essa noção de sobrevivência para outros tipos de percepção, mas que alguma forma assim, tipo, se eu sinto uma vergonha muito grande, eu não vou morrer por causa disso, mas eu conecto essas coisas. Às vezes a gente fala até de uma vergonha mortal, né? Então, e tem pessoas que se matam por causa de vergonha. Então, sim, de alguma mas forma, a gente vai estar linkando essa noção de um erro ser o causador, tipo, a gente quer continuar vivo. Então seria essa noção básica para essa noção de vivo, né? Mas para uma noção talvez mais ampla ainda, seria porque assim, a nossa realidade é criada e com essa noção de perfeição. Só que a gente não é perfeito. Então, sempre fica no nosso, na nossa, como se fosse assim atrás da gente, assim, fungando o nosso cangote, essa coisa de tipo, dessa perfeição, dessa perfeição, dessa perfeição, você tem que ser perfeito. Isso tá meio que inoculado. Só que a gente não é, a gente não é, a gente não é. Então a gente, tipo, quando a gente percebe isso é assim, a identidade ela funciona dessa forma. Ela funciona para cumprir, ela coloca por exemplo, um desenho para funcionar com uma noção de perfeição. Entende? Então, toda vez que você passa desse teto, desse piso, desse que essa identidade colocou, apita. Tem um erro, tem um erro, tem um erro. É um erro para essa identidade. Só que assim, por uma noção mais ampla, esse erro está incluído. Então, sim, a gente quer reduzir o erro dentro dessa noção dessa identidade que está falando pra gente, para que a gente não pode errar. Só que a própria sim. criação ela foi feita pra gente errar. Então é um paradoxo, né? Sim. Que a gente precisa errar, mas não pode errar. Então, em algum sentido, não sei muito bem como explicar isso, mas as coisas que são tipo mais físicas e mais naturais, elas não é como se elas não tivessem um erro.
Porque, sei lá, ela é meio confuso entrar aqui, vou me perder. Não, beleza. Eu não sei, eu sim, entra essa outra coisa. Eu senti que você tem algo importante para dizer. Eu vou tentar abrir um pouco mais esse Uhum. ponto, porque eu acho que cara, é muito. Quanto mais luz a gente joga nesse entendimento, mais a gente percebe. Acredito eu que mais a gente se desprenda de querer fazer a coisa certa, quando na verdade o certo está dentro do erro, está dentro do errado. É mais ou menos aquilo que um cara chamado Milton Erickson diz, tipo, a cobra traz o veneno, mas dentro da cobra está o antídoto. Né? Na verdade, ele diz que todo veneno traz seu antídoto, né? Algo assim. Então, é mais ou menos isso. O certo está dentro do errado em determinado momento. Mas por que a gente não alcança o certo? Porque a gente não quer errar. E aí, você falou, quando eu perguntei se por que a gente tem essa necessidade de reduzir o erro e tal, você falou uma coisa que eu acho que é importantíssima sobre essa coisa do a gente como ser humano, a gente está sempre sofrendo risco, e a gente quer sobreviver a isso, mas fundamentalmente eu penso que a gente tem a necessidade de reduzir o erro, na verdade não é uma necessidade nossa como um todo, é mais uma necessidade do nosso ego de querer fazer sempre o certo, né? Seja para aí quando eu falo de ego eu falo daquilo que a gente faz para os outros e não exatamente para a gente, para aquilo que a gente quer parecer bem na foto, né? Seja nas selfies sorridentes, seja no- nos landscapes da vida, né, que são bonitos e tal, nas paisagens mais belas e tal, mas ninguém quer tirar foto, né, sentado no trono no banheiro, por exemplo, né, tipo, que é uma realidade indiscutível, mas enfim. Agora, quando você fala de como seres humanos a gente sofre e a gente quer sobreviver a isso, quando você falou sobreviver, essa palavra saltou assim, porque quando a gente fala de sobreviver, eu entendo que a gente quer sair desse nível do erro, né? A gente quer avançar, a gente quer expandir, ou não somente a gente, em determinados momentos, não somente a gente quer expandir, mas a gente tem essa tendência dinâmica a não ficar nesse mesmo nível. E quando as pessoas dizem assim, errar uma vez, beleza. Errar mais de duas vezes é burrice. Hoje em dia eu já não penso assim. Hoje, até mesmo porque hoje em dia eu já me dou um pouco mais de liberdade para errar um pouco mais É, e o duro do é, erro é reconhecer o erro às vezes. E aí pessoalmente, o ego tá no meio e tal. pessoalmente, assim, o que eu percebo, o que eu tô vivendo, é que eu tô revisitando, assim, o mesmo erro umas 1000 vezes. Só que, mas cada vez que eu passo, eu vejo ele de um lugar diferente. Então, e eu vejo com mais, vamos dizer, com mais detalhes, um maior nível de detalhes. Então, é como, é como assim, eu tenho mais capacidade de transitar o mesmo tipo de experiência, por exemplo, ou também conseguir falar sobre ela, porque quando você vai percebendo os erros de alguma situação, você começa a entender esse tipo de situação melhor. Porque você já pega qualquer profissão, né? A pessoa fez muitos erros e viu muito aquilo pra ela bater o olho numa situação e já entender aquela situação. Mas tudo isso foi formado com base nos erros que ela acumulou, né? Então, e daí eu percebo isso, que quando você tá vivendo esse erro, esse lado da identidade, ele não quer reconhecer o erro, e não quer, ele então quer corrigir, quer fingir que não existe. Então, por isso que a gente quer criar essa imagem pra fora e para dentro a gente vai escondendo. Só que tem um momento que não é mais tolerável isso, que você tem que reconhecer que existe um erro interno, vamos dizer. Ou seja, você tem que atualizar seu sistema, a sua percepção em relação àquela coisa. Ou seja, você tem que assumir pra fora uma imagem que não é tão bonitinha. Só que quando você consegue realmente fazer isso, você se coloca numa situação melhor.
melhor no sentido. Até melhor no sentido. Confortável da coisa. Confortável da coisa. Vulgar, vamos dizer. Porque Aham. você, tipo, aquilo não te incomoda mais. Ele te incomodava enquanto você queria evitar. Uhum. Quando você já colocou isso pra fora, ou, quer dizer, você já reconheceu ele dentro de você, então você consegue ele ver ele para fora com facilidade e deixar que ele esteja ali, porque você entende que aquilo faz parte da realidade. Então, aquilo que a gente estava falando no outro episódio de entendimento, que às vezes você vai falar, só que na hora que você vai falar sobre alguma situação, a sua fala vai querer corrigir erros. Então, tem momentos que você não pode falar porque você não poderia falar, porque você está percebendo que tem um erro que é maior do que a sua possibilidade de expressão. Então, você tem que deixar aquilo e você tem que transitar, viver aquilo sem falar nada, porque as palavras não seriam suficientes, né? Sim. E quando você fala de. Na verdade, você falou uma frase que eu acho que a gente usa ela de forma extremamente intuitiva. Quando você fala assim, em determinado momento, em determinado lugar, com determinadas pessoas, você sente que tem algo errado. Você sente que tem algo errado. Peraí, tem alguma coisa errada aqui. É aquela intuição gritando para você assim, olha, enxerga, o erro está na tua cara, né? Só que em determinados momentos você ignora isso e você tem que estar ciente que você vai sofrer as consequências desse erro que muito provavelmente podem não te ajudar em um primeiro momento e que você vai ter que participar do tempo para que esse não, porque foi mal. Na verdade, porque estão ligando aqui. Ah, mas é quando você percebe que, na verdade, você precisa, sim, quando você se depara com esse erro, que você precisa tomar a consciência de que esse erro vai te trazer consequências e que você tem que participar do tempo, né? Para que o tempo não exatamente corrija, mas para que o tempo se transforme naquele corredor, né? Para você fazer a coisa fluir novamente. E Daí que eu acho que vem também a noção do desdobramento, que é o seguinte, que para um nível, vamos dizer, talvez assim, vamos colocar que para esse nível mais físico, não existe erro. Por quê? Porque assim, a realidade ela tá sempre certa. Então, por exemplo, o meu braço tá quebrando, mas tipo, tá errado? Não, isso tá acontecendo. Então, para esse nível não existe erro. Porque tá acontecendo, porque tá no presente. Uhum, Pro nível da identidade, sim. Eu não queria quebrar o braço. Agora, uhum, tem um nível que tá, vamos dizer, que é mais, que tem uma visão mais ampla do que esse nível da identidade, que esse erro do quebrar o braço, que pra identidade é um erro, não, tem um sentido. Então, é um nível que coloca em consenso esse nível físico, que não tem erro, com esse nível que vê um erro, né? Com esse nível da identidade que vê esse erro. Não sei se... é, bom, eu também. A questão é assim, quando a gente tá transitando e sentindo um erro, a gente tem que imaginar que vai ter várias instâncias. Então, assim, por um nível, a gente vai sentir que tá errado, mas a gente ao mesmo tempo pode assumir que também tá certo. Tá errado e tá certo. Se a gente só assume que tá errado, a gente vai querer corrigir. Porque daí a gente vai estar ouvindo o que a identidade quer Isso, fazer. exato. Aí que tá o ponto. Então a gente tem que Uhum, aceitar esse erro, tipo, não reagir ao erro, mas uhum, possibilitar que esse erro diga o que a gente tem que fazer. E não uhum. a identidade diga o que a gente vai fazer com o erro. Porque a identidade vai querer eliminar. Então vai querer. Porque a gente quer continuar aqui. Assim, vamos dizer, um modelo ele quer se perpetuar ali. Então, se o modelo reconhece que ele está errado, ele vai ter que ser substituído. Então o modelo não quer ser substituído. Então ele fala para você corrigir o erro. Enquanto, na verdade, assim, por muito tempo você consegue corrigir um erro. Por exemplo, vamos falar de novo o exemplo de um software, assim. Você tem um erro, ele vê o erro, ele corrige. Uhum. É um errozinho uma vez por mês, uma vez por ano, não tem problema.
Agora, quando esses Uhum. erros eles são maiores do que a capacidade de operação do sistema, daí não dá mais. O sistema Entende? cai, né? Então o sistema então por isso que daí começa a dar aquelas coisas que começa a dar boot no computador, Uhum. né? Você Uhum. tem que ficar desligando, ligando, porque não o próprio modelo ele não resolve mais. Suporta, né? O negócio. E você falou dessa coisa de que eu tenho, na verdade, ainda falando um pouco sobre essa coisa de sentir o erro, e eu quero estender um pouco sobre essa coisa de querer corrigir. Quando você sente que tem algo errado, né? Eu tenho uma amiga que ela sofre de vergonha alheia, né? E eu lembro de alguns episódios assim, né? De, sei lá, de alguma pessoa, de alguém se expor e tal ao erro e ela fica tipo vermelha, ela não sabe se ela se enterra, se ela ri de nervosa, enfim, tem gente que realmente sofre desse mal, assim, dos erros dos outros e não consegue, se coloca no lugar do outro, né, de estar passando por uma, entre aspas, vergonha, de estar errando, mas também não tem a coragem de interferir ou de, no sentido de ajudar, para que aquela pessoa saia do erro e que ela mesma também se livre ao mesmo tempo. E aí eu acho que entra essa coisa de querer corrigir. Algumas pessoas têm isso muito forte, né? Querer corrigir o erro, não só o seu erro, mas querer corrigir o erro do sistema, querer corrigir o erro das, de quem está de fora. E isso, em determinado momento, tem a ver com controle. Você querer controlar as coisas, você querer controlar aquilo que não está no teu controle, aquilo que não deve, aquilo que na verdade você nem mesmo deve interferir, porque você não tem essa capacidade de tomar as rédeas para que as coisas sigam no melhor caminho possível. Você tem que deixar isso para quem entende do negócio, né? E aí, eu penso que querer corrigir o erro tem a ver com essa coisa de criar resistências que são desfavoráveis ao que pode se desdobrar da melhor forma. Eu falo isso por experiência, assim, sempre não. Teve um determinado momento da minha vida que eu queria fazer as coisas tudo do meu jeito, tudo era do meu jeito. E quanto mais as pessoas se contrapunham a isso, mais eu ficava irritado com aquilo, porque não era do meu jeito, enfim, totalmente egóico. E eu lembrei de um episódio do filme da Matrix, que eu acho que é o primeiro, eles estão subindo numa escada, aí o Neo, ele fala assim, déjà vu. Aí o cara que tá operando o sistema de fora da Matrix, ele fala assim, o que foi que você falou? Aí o cara fala assim, déjà vu. Aí o que foi que você viu exatamente? Aí ele fala que ele vê dois gatos, né? Assim, ele vê um gato se mexendo e o gato meio que se arrepia. Aí de novo ele olha e o gato se mexe da mesma forma e se arrepia de novo. Aí ele fala assim, aí ele fala assim, tá, mas o que tem o déjà vu? Então ele fala aquilo meio que instintivamente, dentro do filme, obviamente. E aí o operador que está conectado nele fala assim, não, mas o déjà vu é um código de erro. Se existe esse código de erro, quer dizer que essa realidade aí ela está alterada. E aí depois o filme se desdobra e percebe-se que sim, eles meio que eles meio que sobrepuseram uma realidade em cima da outra para que uma falsa realidade em cima da verdadeira realidade, né? Para que tivesse a impressão de que estivesse numa realidade mais real, entre aspas, digamos assim, mas eles estavam na verdade vivendo numa realidade falsa, né? Que era muito parecida com a verdadeira realidade. Então eu acho que é isso quando se fala de déjà vu, eu vejo as pessoas falarem muito sobre isso assim, né? De ter um entendimento do que isso significa, né, de como decodificar um déjà vu, e, enfim, e não deixa de ser um erro, mas o que esse erro realmente representa? Né? Será que não é só um sinal? Será que não é só um direcionamento, ou um redirecionamento? E eu achei interessante isso que você falou, porque a gente sim querer corrigir tudo. Na verdade, às vezes é para você participar do erro, né? É para você se permitir, sei lá, ir com o erro e não exatamente, sei lá, alterar isso. É.
Então, esse tema é muito amplo, né? Porque Uhum. eu acho assim, a maioria dos temas que a gente tá tratando, se a gente for perceber assim, não é uma questão de informação, né? É uma questão da lógica como que você vê a informação que você já tem. Então, assim, a gente só tá pegando coisas que a gente já falou, só que é como se fosse assim uma pequena inversão da, da sua perspectiva que você consegue romper a lógica anterior que você tinha e como você organizar essa informação. Então, é mais ou menos assim. E isso tem a ver com erro, entende? É de alguma forma assim, como a lógica que eu tenho hoje, ela tem um erro, mas é que é tudo muito paradoxal. Ela tem um erro, mas ao mesmo tempo ela foi configurada para ser assim. Então, esse erro faz parte. Mas existe um erro que faz com que eu permaneça nesse erro. E a questão é eu conseguir então perceber esse erro que me faz sair dessa percepção que eu tenho. Entende? Não. Vamos dizer que eu tenho uma percepção sobre a realidade que é uma ilusão. Certo? Uhum. Então existe aí um erro de percepção. Tá, Porque tudo eu bem. poderia ter uma percepção, por exemplo, assim, eu quero corrigir os erros, entende? Então, na verdade, assim, Eu preciso de um. É porque eu sou. É porque o Uhum. meu cérebro é meio. Ele é cheio de erro, ele é cheio de. Nesse sentido, ele precisa de alguma coisa mais. Concreta. Mais concreta. Por exemplo, sei lá. O que que. Quando você fala de. A lógica Por exemplo, tem um erro. por exemplo, assim, você faz alguma coisa que me incomoda. Uhum. Então, o meu erro, talvez de percepção seria, eu quero corrigir você. Eu Eu quero, faço. Tá, tudo bem. eu quero que você pare de fazer isso. Ou Aham. eu quero coibir a sua ação. Então, Uhum. daí assim, qual que seria o erro de percepção aí? Que na verdade sou eu que tô me incomodando com isso. Então Sim. eu posso dar dar a volta, né? E tipo, eu tô um 180, assim, em vez de olhar pra você, olhar pra mim e Uhum. perceber que na verdade é a forma como eu tô organizando a minha percepção que tá Uhum. criando esse erro de querer agir sobre você. Sim. Então, voltando pro que eu tava falando de forma genérica, é que eu tinha uma lógica para perceber, nesse caso, Aham. esse incômodo, que tinha um erro. Sim. E então, a questão é como que eu vou fazer para perceber esse meu erro, entende? Entendi. Como Entendi. é um clique isso, porque você tá olhando para fora e você olha para dentro, Uhum. entende? Então, e tudo que a gente está falando aqui nos programas, pelo menos assim, da minha perspectiva que eu tô tentando falar, é disso. É um erro. É sempre um erro que a gente está indo para uma direção e fazendo as coisas que é meio contra. Ela é meio que contra a lógica. Sim. Sim. E a gente toma isso como a nossa lógica. Então a nossa lógica é Certo. ir para fora, a nossa lógica é tentar fazer com que o outro pare, a nossa lógica é. Entende? Sendo que, para uma lógica mais ampla, seria você ir para dentro. Na Sim. verdade, assim, são as duas coisas combinadas, porque você continua tendo que ter ações externas, mas com essa observação interna. Então, é assim, dessa perspectiva, aquela minha percepção inicial de que eu precisava corrigir o Alex é um erro. Agora, esse erro ele tem um propósito também, porque senão eu não teria sido feito assim, não teria tido toda essa imaginação sobre que eu tenho que ir pra fora. Então, assim, como Uhum. que a gente percebe esses erros, entende? Porque na hora que Sim. você percebe, você vê que não é uma questão de corrigir. Uhum. Eu não preciso corrigir o Alex, por exemplo. Entende? Uhum. Porque ele tá me mostrando qual que é o meu erro. Agora você falou um negócio que é importantíssimo. Eu estava inclusive falando com a minha irmã sobre isso ontem. Ela chegou a falar alguma coisa sobre alguns comportamentos, né, de algumas pessoas, inclusive no trabalho. E eu falei assim, tá, mas por que você está tomando isso pro lado pessoal? Né? Quando na verdade talvez a pessoa esteja fazendo isso porque ela está acostumada, está num piloto automático falar daquele jeito, ou fazer determinada atitude, e você está tomando isso como se ela tivesse a obrigação de enxergar. E na verdade
não é que tem que ter obrigação, mas é um sinal de que você está participando da consciência, né, quando você se toca daquilo que você está fazendo. Enfim. E aí eu perguntando para ela, tá, e você? Qual é a tua percepção, né? E se você fosse essa pessoa, como é que ela te enxergaria? E é isso que você está falando, de você, como vou fazer para perceber esse erro? E aí você fala assim, não, você tem que olhar para você, perceber você, e entender que quando você olha para quem está do lado de fora e olha para você, você faz essa correlação de comunicação que faz você entender melhor o todo que está acontecendo. Uhum. E assim, não é simplesmente ignorar quem está do lado Mas de posso fora. falar uma coisa? Você está Pode, eu explicando, deixo. você está explicando o que você faria em relação a esse erro específico. Sim, Entende? sim. O que eu tô falando é como você age, aprender o mecanismo dos erros, porque ele vai se manifestar em vários outros tipos de situação, Sim. que não vai ser tipo olhar pra dentro. Isso foi um exemplo, que você pediu um exemplo. E isso que é um pouco que acontece. Eu falo de uma forma genérica e você pede um exemplo. E daí, às vezes você vai e começa a falar sobre a forma, tipo assim, dentro do exemplo. Entendi. Mas eu tô falando do mecanismo, então seria, por exemplo, que talvez pra sei lá, pra sua irmã ou pra todo mundo, né, pra gente, que nem eu tinha falado que a nossa, um bom profissional, ele é uma pessoa que acumulou erros, né? Então ele Uhum. consegue ver aquela situação. Então, pra, por exemplo, essa pessoa, vamos dizer eu, conseguir um dia ver que não era o problema o Alex, é porque eu fiz isso muitas vezes eu fui pra fora, muitas vezes eu reclamei. Então eu juntei muitos erros. E daí Uhum. tem um momento que esses erros eles se juntam. Tipo, e eles mostram pra mim esse dentro, assim. Não vai ser tipo uma escolha. Não vai ser uma não vai ser uma não vai ser uma coisa que eu vou tomar uma decisão sem conseguir entender isso, entende? Assim, não adianta você falar pra uma pessoa, olhe para dentro. Entendi. Tá bom que você tá dando o caminho pra ela. Só que vai ser. Eu tô querendo dizer assim que tem um mecanismo sutil de como o negócio acontece. Uhum. E que daí é isso que eu acho que é interessante a gente tentar descobrir. Como que funciona esse mecanismo sutil, entende? Então, por exemplo, aquilo que você falou de você sentir que alguma coisa tá errada tem a ver com isso, entende? Então, por Uhum. exemplo, Sim, sim. essa pessoa, essa pessoa talvez que tá indo pra fora e querendo acusar outro, talvez ela não esteja assim, conectada com esse sentir, por exemplo. Exato. Então, daí ela não tá percebendo isso, ela não tá percebendo que o corpo dela tá dizendo uma coisa, por exemplo. Então, são várias coisas assim. Mas eu entendo quando você fala tudo isso, né? Sentir que algo está errado é um direcionamento, né? É uma linguagem intuitiva, mas tem tantas outras linguagens para se participar. A questão é que eu também entendo, eu entendi com um pouco mais de clareza quando você fala de fazer questão de ser um pouco mais abrangente. Sim, porque faz mais sentido, obviamente, né? Porque isso é muito dinâmico, a forma como tudo isso se desdobra diante da gente. Não, na verdade você tá certo em querer, porque também isso é uma deficiência minha, e você tá certo em querer pedir o exemplo concreto, A- entende? Não, Uhum. totalmente, faz parte. E eu também tenho que conseguir desenvolver esses exemplos concretos. Só o ponto que eu tô colocando é de a gente não se perder no exemplo concreto. Sim, sim, Porque sim, assim, exato. Pois é, porque exatamente. o exemplo concreto, por exemplo, quando você tiver que explicar pra alguém, se você está fixado, a sua noção de entendimento está fixado no exemplo concreto, você vai meramente repetir o exemplo concreto que você viveu. Mas se você tem a noção da abstração de como que funciona esse exemplo concreto, você pode talvez conseguir explicar essa Enxergar. noção e depois conseguir dar outros exemplos. Porque você não ficou preso ao exemplo que você entende. Quando uma pessoa Sim, pergunta sim, assim, ah, então como que é? Daí a gente falou do braço. Ah, o braço quebrou se o braço tá certo, se o braço não. Daí, sabe quando a gente vai falar e a gente meramente tá repetindo um exemplo concreto? É isso que eu tô falando, assim, de desdobramento. E você tá certo também de pedir pra mim, porque a minha tendência é falar de uma forma mais genérica, então eu tenho que conseguir explicar isso de uma forma mais
Eu quero, né? Explicar isso de uma forma mais simples. Então eu tenho que conseguir me conectar a isso. Mas às vezes, quando a gente vai dar o exemplo concreto, a gente não tá ajudando, muitas vezes. Porque a gente tá dando só o exemplo pra pessoa entender, mas sem ela conseguir sair desse exemplo concreto. Sim. Eu também entendo que olhar para si é uma das formas de você perceber isso. Aí é autopercepção, né? Mas a chave de muita coisa que a gente tenta lidar com o erro é justamente essa coisa estar dentro do perceber, né? Estar dentro do perceber. E participar. Perceber, participar, e aí vem paciência, persistência, sei lá, uma série de outras coisas que talvez se encaixem em determinados exemplos, né? Que exigem em cada situação uma ferramenta. Ah, pois é, eu achei. Bom, eu acho que eu tô dando um erro, porque eu não tô conseguindo mais abrir, mas esse assunto é assim, é delicado, ao mesmo tempo importantíssimo, e eu acho que a gente pode discutir ele em um outro momento. Beleza, tá bugando, né? Aham. Então vamos, como que fala aí quando tá com problema o computador? Vamos reiniciar a sessão. Reseta. Então vamos reiniciar a sessão. Tchau. Até a Valeu. próxima. Falou.